Bem-vindos a mais um episódio do ImpactaCast. Hoje nós vamos falar a respeito da paz e da segurança em Deus. Se você talvez tenha andado tão envolvido com as situações desse mundo, sentindo aí uma sensação tão difícil, de estar inseguro, de estar envolvido nas coisas ruins desse mundo, eu quero te dizer que há esperança, que há um renovo, há uma paz para o seu coração. Fique conosco, hoje o episódio está incrível. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e acompanha aí aquilo que nós vamos falar a respeito da palavra de Deus e da segurança que é estar em Cristo Jesus. Sabe aqueles momentos que você se sente aí triste, longe, deprimido e até mesmo aí, como se diz, sem ninguém para te proteger? Saiba que existe uma segurança, existe alguém pela qual nós temos paz, segurança e tranquilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Moisés? Paz, Senhor? Com certeza, a paz do Senhor é um tema super relevante, em tempos em que muitas pessoas estão inseguras. Lembrar que nós temos segurança, paz e graça em Deus certamente é muito reconfortante. Isso aí. Você que deseja participar pelo YouTube, aqui você pode deixar o seu comentário aqui embaixo ou pelo número direto aí pelo 559-9624-7578. Lembrando que falamos aqui do Estúdio 7 do Rio Grande do Sul. Você também que está aí conosco pela rwpalma.com, as 9 cidades aí daqui da região da Quarta Colônia. Nosso abraço, nosso muito obrigado. Saiba que estamos aqui para anunciar a você e aqueles que estão conectados com a gente esta palavra, a palavra de Deus que dá transformação, que renova, que muda, que transforma o homem. Amém. Podemos então, Moisés, ler já o primeiro versículo aí, lembrando que hoje é de produção de Eduarda Rodrigues, esse tema aí, Estou Seguro em Deus, e é sobre o que nós vamos estar decorrendo aí nessa oportunidade que nós temos aqui. Amém, então a gente tem aqui o primeiro versículo, é um tema que é muito importante, quando a gente pensa em nossa segurança em Deus. Como eu falei, a gente vive hoje um momento de bastante insegurança sobre vários aspectos na sociedade. Então, quando pensamos sobre a segurança em Deus, nós relembramos um princípio muito importante do cristianismo, que é a gente ter essa segurança no agir de Deus. E nada melhor do que nós analisarmos isso dentro daquele livro que expressa ali as dores dos personagens, que expressa muito bem as angústias, os seus sentimentos mais profundos, que nada mais é que o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele apresenta essas orações, muitas vezes de louvor a Deus, que é o cenário mais interessante quando a gente pensa em situações que queiramos que aconteçam conosco. No entanto, existem outras situações que permeiam também o livro de Salmos, que também acontecem com as nossas vidas, como é o caso de angústias, situações difíceis, momentos de dor. E é nesse momento em que a segurança em Deus é algo que vem em nossa mente e conforta os nossos corações. Aqui no Salmo 4, é um episódio em que Davi está angustiado. Não temos tantas informações de quando Davi tenha falado sobre isso, ou qual contexto que ele estava vivendo especificamente. Mas o Salmo 3 é um salmo que a gente tem um contexto melhor. Embora o salmo não segue uma ordem cronológica, no Salmo 3 o Davi está fugindo ali do seu filho. É um momento bem difícil. Então, como aqui também é um momento de angústia, existe uma possibilidade de ser um contexto parecido, dado que esses salmos estão juntos. Mas independentemente disso, Davi mostra aqui que ele está numa situação difícil, mas ele confia no poder, ele confia na segurança que Deus pode oferecer a ele. E se tem um ponto que chama muita atenção de quando a nossa segurança está bem ameaçada, é o nosso sono. Porque quando a gente está numa situação de insegurança, de sofrimento, normalmente nós não conseguimos dormir direito. Ficamos ansiosos, ficamos angustiados e infelizmente as horas acabam se perdendo na noite e não conseguimos ter uma boa noite de sono. E aqui no Salmo 4, no verso 8, Davi ele expressa exatamente o contrário de tudo isso. Ele está vivendo uma situação de angústia, uma situação de sofrimento, mas ele deixa bem claro: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então é muito claro, em paz ele se deita e logo adormece, Hoje muitas pessoas têm ali ao lado da sua cama um grupo muito grande de medicamentos para conseguirem dormir poucas horas. Mas aqui Davi, mesmo numa situação angustiada, ele diz: em paz eu me deito e eu logo me adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A nossa verdadeira segurança
tem que estar em Deus. E essa mentalidade aqui que Davi tem, esse pensamento, é o que deve também permear nossas vidas, para que possamos também conseguir dormir em segurança. Amém. É justamente aquilo que a gente fala e o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, a respeito da mensagem da cruz, a respeito desse evangelho, que vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É justamente isso que Moisés acabou de relacionar. Como que pode um homem, em momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, talvez você até se identifique aí com isso, talvez não consegue dormir, não tem paz no seu coração, uma insegurança muito grande, mas um homem que está pelo Espírito de Deus, e assim como Davi, que tinha intimidade, tinha um coração contrito, quebrantado diante de Deus, ele consegue assumir esse papel de descanso, que é totalmente oposto ao que seria assumido naquela situação. Da mesma forma é nós, irmãos. Nós podemos sim alcançar esse, vamos dizer assim, esse outro lado. Esta loucura que é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Quando nós falamos de Deus, não é só para a salvação das nossas vidas no porvir. Quando falamos de Deus, é também para ter vida abundante nessa terra. E isso não nos isenta, o fato de sermos filhos de Deus, salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, não nos isenta de lutas e dificuldades. Porém, sabemos que sim, Deus, como um Pai amoroso, como um Pai maravilhoso, apesar de ser uma divindade toda poderosa, que é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a trindade pela qual nós sabemos que está presente, a Bíblia assim relaciona, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E Ele é um Deus que quer o melhor para os seus filhos. Então é nele que nós vamos ter essa segurança, essa paz, como Davi disse aqui, mesmo em meio naquele cenário, ele deita e dorme tranquilo, adormece no Senhor, porque o Senhor me fazes viver em segurança. Então não é um Deus só para salvação, não é um Deus de longe, mas sim é um Deus de perto também. É um Deus de cuidado para com seus filhos, de cuidado para com aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador das suas vidas. Hoje, o Evangelho, né, Moisés, está muito, vamos dizer assim, envergonhado por maus testemunhos que a gente vê no meio social. Pessoas que usam Deus ou Jesus como um amuleto só de conseguir bênçãos, misericórdias, milagres, provisões, mas não. Deus é um Deus que quer nos salvar e nos dar vida abundante nessa terra. Se o homem colhe coisas maus, é certamente porque o pecado ele deixou entrar. Davi colheu maus resultados. Colheu, vamos dizer assim, o reflexo, o resultado do seu pecado. E isso estava acontecendo devido a isso. Porque quando o profeta Natan vai lá e acusa Davi, mostra para ele o seu pecado, o Senhor diz que os pecados deles tinham sido perdoados. Que ele não morreria, mas que a espada não se apartaria da sua casa, e tantas outras consequências. Então, se nós colhemos coisas maus, às vezes são resultado do nosso pecado, mas Deus, como um Deus amoroso, um Deus de bondade, Ele não só quer nos dar paz e salvação lá na vida eterna, quer nos dar paz, tranquilidade e muitas coisas boas aqui, que é a vida em abundância, não é? Com certeza, isso é algo que a gente tem que refletir bem. Infelizmente, quando você vai para a rede social, para esse ambiente, acaba tendo essa pregação de um evangelho diferente, um evangelho que não está muito conectado com o evangelho de Jesus. E esse evangelho não traz segurança. Esse evangelho que não traz segurança para você. Ele vai te deixar anestesiado de alguns problemas. Usando um termo até de um teólogo do Antigo Testamento, Walter Brueggemann, que é entorpecido, né, com o que acontece dentro da monarquia, dentro do Antigo Testamento, que estão cheios de si, cheios ali, confiantes que Deus vai livrar eles. E veio a Babilônia, infelizmente, acabou com Israel, porque ele estava apoiado em algo que não era a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado para realmente estar ouvindo a palavra de Deus de fato. Foi até o que a gente conversou hoje na Escola Bíblica Dominical. Quando analisamos o texto bíblico em si, ele traz para a gente esse conforto e tudo mais, né, essa segurança, né, mas a verdade do Evangelho ela também traz certos confrontos. A verdade do Evangelho ela nos confronta. É claro que a gente não vai só ver confrontos no tempo inteiro. Ele também traz esse conforto. Mas existe, sim, essa mensagem que confronta o nosso pecado, que confronta o nosso estilo de vida, que realmente, como o Marcelo falou, que tem a crucificação, Jesus Cristo ele passa por um sofrimento, ele passa por um momento difícil. Então, tudo isso
também faz parte do pacote. A gente tem que lembrar disso. A esperança em Cristo, ela se intensifica quando nós entendemos que esse mundo em que vivemos, ele é inseguro e ele é insuficiente para nós. A nossa plena esperança será atingida quando nos achegarmos a Cristo. Aí sim, no caso, quando morarmos eternamente com Cristo, que vai ser realmente no porvir. Lá sim seremos plenamente felizes. Então temos que ter isso em mente como cristãos, de que a segurança em Deus, ela se manifesta justamente quando eu entendo primeiro, a periculosidade do mundo onde eu vivo, como o mundo ele é mau, o mundo sem Deus, ele é um mundo mau, ele é um mundo perverso, né? O próprio apóstolo João vai deixar claro nos seus escritos, o mundo jaz no maligno. Esse jaz é uma expressão que aparece lá no cemitério, quando você vai falar de alguém que morreu. Aqui jaz o fulano de tal. Por quê? Porque o mundo está morto em delitos e pecados. O mundo ele está morto no maligno. Então precisamos compreender como ele é um lugar perigoso. Mas em Cristo, aí sim, entendendo essa mensagem, vemos que nós estamos seguros, que nós temos essa segurança grandiosa. Não é, Marcelo? É algo que verdadeiramente conforta os nossos corações. Exatamente, né? Nós seremos plenos só quando estivermos com Cristo, né? É o que eu sempre falo assim. Nós temos sim Deus nas nossas vidas pelo meio do Espírito Santo. Quando Jesus ele ascende-se ao céu, os discípulos ali ficaram atemorizados, né? Como que agora nós vamos prosseguir? Certamente imagino eu que eles pensaram como nós vamos prosseguir sem o mestre, né? Mas o que acontece? Jesus, entendendo a fragilidade do homem, essa necessidade de ter um Deus que ao mesmo tempo é o Todo-Poderoso, é um Deus que domina todas as terras, a terra, mas é também um Deus de perto, que acompanha de maneira individual a cada um, dá a nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando você aceita, ele adentra o seu coração. Eu vi essa semana um pastor pregando, né, que ele não tira férias, ele não descansa, ele não sai, ele fica ali. O Espírito Santo fica ali. Só que o que acontece? Nós muitas das vezes nos afastamos. Nós muitas das vezes, ao invés de buscarmos o Espírito Santo para ver o agir, o mover de Deus nas nossas vidas, nós nos afastamos, nos atraímos para o lado da carne, para o lado da alma, como se diz, dos sentimentos. Hoje a igreja evangélica no Brasil, isso é muito triste. Muitos ministérios, muitos lugares, e aqui eu falo de uma maneira global, não me relaciono, de uma maneira, vamos dizer assim, geral, não se adetendo e nem criticando nenhuma denominação, mas são pessoas que elas estão movidas às vezes pela emoção, não é pela ação completa do Espírito. Porque quando nós nos ligamos ao Espírito, coisas extraordinárias acontecem. Talvez esse seja o fato de nós vermos hoje pessoas fracas, pessoas que não conseguem prosseguir, levar uma vida de fé, de constância com Deus. Por quê? Estão às vezes ligadas na emoção. Estão às vezes, ouvem a palavra, se emocionam na sua alma, porque é o centro ali da nossa razão, é a alma, se emocionam na alma, mas não adentram ao Espírito, não adentram essa obra redentora de buscar. Então pense nisso, em Cristo você tem paz, você tem segurança, mas você precisa buscá-lo, você precisa adentrar mais profundo. Como você imagina se estivesse entrando no mar? Pensa só, você adentra mais fundo, você vai adentrando, vai mergulhando da mesma forma com Deus. E cada vez mais que você vai adentrando profundamente no Espírito, essas vozes, essas inseguranças, as tentações, as armadilhas do inimigo que vem na nossa mente, porque ele lança muitas, elas vão como se fosse uma voz ficando de longe, até a ponto de você não ouvi-la mais. Então pense nisso, em Cristo nós temos sim segurança, basta buscar, basta ir de encontro a Ele, que Ele tem o melhor para dar para os seus filhos. Eu quero aqui mandar um grande abraço à irmã Margarete, sempre na audiência, que está ali diretamente da cidade de Viamão, homenageando a sobrinha Roberta pela formatura em biomedicina, que foi ontem, né? E dizendo que toda a família Oliveira e a família Pereira desejam sucesso aí para Roberto. Nosso abraço, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Né? E a irmã Margarete sempre na audiência, muito obrigado pela audiência, pela companhia. É muito gratificante pra gente saber que tem pessoas que estão ouvindo e o evangelho está sendo anunciado. Seja ao vivo aqui, pela rádio, ou pelo YouTube,
ou seja também depois na gravação desse programa, que você vai ouvir essa mensagem. Então Deus abençoe toda a família, todos que estão na audiência. É muito maravilhoso ouvir isso, né, Moisés? Com certeza. Deus abençoe e parabéns. Graças a Deus. Então eu vou passar aqui hoje o Samuel não pôde estar conosco, né? Mas disse que estaria ali com um compromisso, mas ele mandou uma mensagem para nós. Nós vamos estar aqui registrando. Por impactados, a paz do Senhor, a você que está na sintonia desta programação, é muito bom, importante nós falar sobre um tema muito relevante, a qual falar do nosso Deus, né? Em paz me deito, porque o Senhor me guarda. O meu socorro vem de Deus, Ele nunca dorme, Ele está sempre cuidando de mim. O meu abrigo, o Altíssimo, eu encontro descanso. Eu declaro com convicção, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o seu entendimento, para que possa ver o quanto Deus, Ele se importa com você. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha trazer restauração, cura, mudança, transformação, não só no âmbito familiar, mas no coração desta pessoa. Que o Senhor venha transformar e fazer uma grande obra. Eu declaro no nome de Jesus as portas abertas e o coração sedento a ouvir a sua voz. Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia para que a gente possa entender o plano divino da salvação. Através do sangue derramado encontramos perdão e através do Espírito Santo nos convence que somos carentes da sua misericórdia. Ó Deus poderoso, Tu és o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Deus abençoe, uma ótima semana, um ótimo fim de semana abençoado para você hoje e que nunca possa deixar dúvida no seu coração, a qual o nosso Deus é o Deus poderoso e pode alcançar maior dádiva do que é a salvação. Não existe. Então, creia em Jesus Cristo, seja salvo, tu e tua casa. Os demais coisas, Deus vai acrescentando e trazendo saúde, vida, prosperidade em todos os âmbitos da sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Um grande abraço aí para o Samuel, que hoje não pôde estar aqui conosco no Estúdio 7, na participação ao vivo do programa, mas está ali num compromisso, pela qual também nós parabenizamos. Está ali junto com a irmã Márcia, a família da irmã Márcia, irmão Lacerda, né? A irmã Márcia está de aniversário hoje, também os cooperadores aí da obra de Deus, sempre muito solícitos em fazer algo para Deus, que é a irmã Márcia, irmão Lacerda. Então hoje, nessa data especial, vai o nosso parabéns aí para a irmã Márcia, em nome do projeto Impactar Vidas. Que Deus continue te abençoando, te guardando, prosperando a tua vida em todos os âmbitos e principalmente aí para que possa cada vez mais ser aí feliz em fazer a obra, porque isso é muito interessante. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas correm de um lado para o outro, priorizam coisas erradas, às vezes ao invés de entender que aquilo que nós fizemos para Deus não tem, a recompensa virá e Deus não deve nada para ninguém. Então um grande abraço para a irmã Márcia aí, Samuel tá lá, em nome de todo o projeto Impactar. É bem isso, Deus é um Deus de paz, é um Deus de segurança, é um Deus que sabe todas as coisas e só quem vive nele, meu irmão, só quem vive nele pode experimentar isso. Então se você ainda não experimenta, experimente viver em paz, em segurança com o nosso Deus. Moisés. Com certeza, vamos ler mais um versículo aqui, que trabalha um pouco essa questão da segurança. Lá no Salmo 121, é um salmo bem conhecido, e traduz um pouco dessa segurança, porque naquele contexto do Antigo Oriente Próximo, onde está situado as histórias do Antigo Testamento, a gente tem essa busca pelo socorro, né, de que a divindade vai vir, vai proteger a pessoa. Você vai ver isso em outras culturas, como a cultura babilônica, a cultura egípcia, de você buscar ali o socorro da divindade. Só que tem algo diferente na Bíblia. Porque na Bíblia, o nosso Deus, ele é um Deus que busca uma relação conosco. Ele é um Deus que quer ter um relacionamento. Existe uma devoção que nós temos com ele. E isso você não encontra nas outras culturas. Quando alguém oferece um sacrifício para o Baal,
e quer que o Baal dê uma colheita abençoada? É claro que a gente sabe que o Baal não existe, mas para alguma daquelas pessoas o Baal existia, então por isso que eu faço essa observação. Mas quando se faz isso, é porque o objetivo disso é com que o camarada consiga ter uma colheita boa. É uma relação mais de interesse, tanto por parte da pessoa que faz o sacrifício para o Deus, quanto por parte do Deus que recebe aquele sacrifício. Agora, quando você vê na Bíblia, existe uma relação, existe um aspecto de relação de Deus conosco. Ele não quer só nos abençoar porque nós oferecemos algo para Ele, não é isso. Não é uma compra ali, um escambo, uma troca, não. O que Deus quer conosco é um relacionamento. E nessas questões sobre segurança, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, fica muito claro assim, como esse relacionamento com Deus contínuo, mesmo quando está tudo bem, quando passa uma situação difícil, a gente consegue ficar mais forte, ficar mais firme e saber que o nosso socorro sempre vem do Senhor, sempre vem dele. E aqui Davi também está num contexto, provavelmente numa fuga, algo do tipo, e aquela região é uma região montanhosa, não é uma região com um relevo tão plano assim. Você vai olhar ali, vai ter várias montanhas, né? Não é à toa, por exemplo, que Jerusalém está situado justamente numa região mais montanhosa. E aqui ele vai deixar bem claro, vai dizer que eleva os seus olhos para os montes, lá no Salmo 21 no começo, é de onde me virá o socorro. Ele olha para os montes, ele olha justamente para essas regiões onde você tem, geralmente onde se colocam templos, nessas culturas. E não é à toa também que é numa montanha que está o templo de Jerusalém. E embora na época não existisse esse templo, mas a gente entende o que Davi está querendo dizer. A ideia aqui é que o socorro dele vem justamente disso. Ele está olhando para Deus, né, e pedindo socorro dele. Versículo 2: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Isso é algo muito grandioso também, que mostra que nós temos limitações com os sentinelas e com seguranças, porque o sentinela pode dormir, o sentinela pode baixar a guarda e aí vem o inimigo, mas aqui é diferente. Aqui ele sabe que o socorro vem do Senhor. E Deus, ele criou todas as coisas, ele deixa isso bem claro. Ele criou tanto os céus quanto a terra, todo mundo que nós conhecemos, e ele não vai permitir que nós tropecemos. Ele vai se manter alerta o tempo todo, ele sempre estará alerta. Então você tem que nos confortar, você que enfrenta dificuldades para dormir à noite, que fica aflito, ansioso sobre o futuro, experimente lançar a sua ansiedade sobre Deus, entendendo que essa segurança é algo grandioso, é algo maravilhoso. É claro que eventualmente nós vamos nos preocupar sim com o futuro, porque isso é natural da vida humana, porém, mesmo quando nós nos preocuparmos, que nós nos lembremos que Deus, ele é grandioso e ele nos traz muita segurança. Ele nos traz uma segurança grandiosa que permite que nós descansemos, como foi o versículo anterior que eu li. Em paz você vai se deitar e você vai dormir. O problema muitas vezes vai continuar existindo, mas o nosso coração descansa em Deus, porque sabemos que Deus é um Deus gracioso. E talvez você pense, mas eu tenho muitos pecados, né? Será que Deus vai me ajudar? Deus não nos ajuda por conta do nosso ter ou não pecados, porque senão ele não ia ajudar quase ninguém. É verdade. Ele nos ajuda porque ele é gracioso. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes vem esses pensamentos quando a gente está numa situação difícil. Acho que Deus não vai me ajudar porque eu pequei, né? Mas todos nós pecamos. É claro que a gente não vai permanecer na prática do pecado, né? Pediremos perdão e ele vai nos restaurar, obviamente. Então fique tranquilo quanto a isso. Deus, ele é um Deus gracioso. E quando nós nos voltamos em sinceridade com Ele, para Ele, nós não vamos nos arrepender. Certamente estaremos seguros e ficaremos tranquilos na sua presença. Graças a Deus, né? Que existe misericórdia, existe graça, né? Até acabou de sair um vídeo lá no canal, se você quiser ouvir e ver, aonde eu e Samuel nós comentávamos, discutíamos um pouco a respeito disso, e tem uma explicação muito clara entre essa diferença, graça e misericórdia. E é bem como Moisés falou, ainda bem que existe o atributo de Deus de olhar para nós, e eu sempre falo assim, não quando ele olha para nós, ele não vê nosso pecado, ele vê certamente o sangue do Filho dele derramado sobre nós, que veio para nos purificar. Porque a essência do homem, você tem que entender que não é essa, a essência originária do homem. A essência originária é no ser que Deus criou, espiritual. E quando entendemos isso, também consegue acontecer vários entendimentos e inclusive esse entendimento de paz e segurança, que é o quê?
é o fato de que nós não somos daqui, nós não fomos criados para viver neste mundo de maneira limitada, nós somos seres espirituais. Talvez você possa ouvir essa declaração e até mesmo soar estranho aos seus ouvidos, porque muitas das vezes a igreja não trata dessa forma. Ou a gente está aqui não é para tratar dessa mesma forma, mas sim para revelar mistérios que estão na palavra e conversar um pouquinho com você desses assuntos tão relevantes que às vezes não são muito bem entendidos. Você não é daqui, nós não somos daqui. Nós somos criados para a eternidade. Porém, quando o pecado entra, ele contamina a nossa essência. E Jesus vem justamente para isso, para nos limpar, para nos redimir, para nos lavar no sangue do Cordeiro. Quando você entende isso, você entende justamente isso que nós estamos falando. Que essa confiança ela se torna forte e inabalável. Por quê? Porque as lutas, as tribulações e as situações dessa vida, elas são como um meio que Deus usa muitas das vezes para provar nossa fé, para provar nossa constância, para provar se verdadeiramente nós temos confiança nele, se verdadeiramente nós nos convertemos. Porque converter-se, como diz o apóstolo Paulo, a qual a explicação ele traz muito clara. É morrer para o mundo e viver para Cristo. É crucificar-se lá naquela cruz com Jesus e mudar de direção, conversão, convergir o seu caminho. Então quando você entende isso, que você deixa de viver para esse mundo, não é o fato de não continuar vivendo. Você vai ser um ser humano normal. Mas as práticas, você é uma nova criatura. Como se você nascesse de novo. Nicodemos não entende isso quando ele questiona Jesus. E ele era um mestre da lei. Ele vai dizer, mas como isso, mestre? Como isso, Jesus? Não é possível um homem já velho voltar ao ventre e nascer. E Jesus explica a ele que é o nascimento da nova criatura. Então você, nós não somos daqui. As lutas, as dificuldades são para forjar nossa fé. Deus usa como uma forma didática, como uma vez Moisés falou isso, uma forma didática de Deus de fortalecer-nos, de nos ensinar, de nos forjar. Para que verdadeiramente veja se nós somos ou não nova criatura, se nós nascemos ou não de novo. Porque diferente do homem, Deus vê muito, muito diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que está aqui dentro, a intenção do coração. E conversão é isso, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é, Moisés? Com certeza. Se tivermos uma paz interior e tivermos realmente essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus e o nosso interior estiver bom, certamente venceremos situações exteriores que são difíceis. Inclusive hoje na EBD a gente falou sobre a perseguição. A perseguição ela é um momento do cristianismo onde a fé é levada até as últimas consequências. Porque a pessoa vai ser muitas vezes posta em situações muito dolorosas, muito difíceis. E ela eventualmente pode fraquejar. Então isso mostra justamente como, se o nosso interior estiver bom, nós venceremos situações exteriores difíceis, como foi o caso dos apóstolos, que todos eles enfrentaram perseguição, mas venceram com ousadia, porque eles sabiam que Deus estava com eles, eles tinham intimidade com Deus e eles tinham uma paz interior, que era o próprio Deus que dava. Tem que lembrar daquela fala de Jesus lá no Evangelho de João: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E ali é uma clara referência ao estilo de paz que o Império Romano aplicava com as suas colônias, que era uma paz imposta pela violência, que até hoje também, né? Lá na Guerra da Ucrânia estão negociando um acordo de paz, mas é um acordo de paz mediante violência. É uma paz assim imposta por forças militares, então não é bem uma paz assim, é uma trégua, digamos assim. A paz de verdade é com Cristo Jesus. O próprio Cristo deixa claro: a minha paz ela é diferente. Então que possamos ter essa paz em nossos corações. Amém, graças a Deus. Então esperamos que esse episódio tenha sido proveitoso, você conseguiu entender que verdadeiramente a segurança está só em Cristo Jesus. Se você ouviu essa programação, esse episódio, e sentiu no teu coração que você precisa se entregar a Cristo, verdadeiramente, ore, busque, repita: Senhor Jesus, eu quero ter uma paz, uma segurança. Eu quero crer nesse Jesus que eles estão pregando, nesta palavra pela qual eles estão falando. E certamente você vai conseguir alcançar a graça e a misericórdia de Deus e desfrutar tudo que Ele tem para dar a nós. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixe seu comentário. Todos os domingos estamos aqui falando nos episódios aí próximos de assuntos relevantes que vão te ajudar, que vão fazer você se fortalecer, porque o único objetivo é esse,
te ajudar na caminhada cristã e a cada vídeo, a cada oportunidade, fazer com que Jesus apareça e que nós possamos a diminuir. Obrigado, Moisés, pela companhia. Amém. Se inscreve no canal ainda se você não é inscrito. Grande abraço. Quero impactar essa geração.